Hoje é dia de hater. Hoje é dia de xingamento nesse canal. Porque eu avisei que o Bitcoin estava numa região estranha e que a gente poderia ter quedas. Eu falei isso durante vários vídeos e recebia xingamento, hater. Todo mundo falando que eu não entendia nada, que eu não entendia nada, que eu não entendia nada. E o que aconteceu? Veio aquela grande queda de 7 de setembro. Eu não fiz vídeo antes porque eu estava de férias, mas eu falei que tava com cara de queda. Todo mundo me xingou. Depois eu fiz um vídeo dizendo que talvez as coisas ficassem mais otimistas se a gente passasse por um ponto. A gente não passou por esse ponto. E aí, mais hater. A grande verdade é que as pessoas não entendem sobre análise técnica e não entendem que a análise técnica é um estudo de probabilidades e que as probabilidades naquele momento apontavam para uma possível queda. A maior probabilidade era de queda e a queda veio. Então eu avisei, espero que você tenha visto os meus vídeos, os últimos vídeos, que você tenha se protegido de tudo isso. Então vamos ver como que está a situação hoje do Bitcoin, o que pode nos aguardar em termos de probabilidade. Se você quer respostas, promessas, garantias, não fique nesse vídeo, não fique nesse canal, porque esse canal não é para você. Você não quer ser um investidor, você quer ser um sonhador. E aqui eu falo realmente o que eu acredito que precisa ser dito para as pessoas se protegerem, para as pessoas investirem corretamente. Eu não vejo outro lugar falando da mesma forma. Mas vamos lá. Vamos lá então colocar aqui para vocês gráfico do Bitcoin na tela. Faz tempo que eu não faço vídeo aqui por conta das minhas férias. Recapitulando aqui com vocês, nossa grande região de suporte aqui que foi ultrapassada com sucesso. Ultrapassamos aqui os 36 mil dólares. Ultrapassamos os 42 mil dólares e viemos encontrar resistências justamente no topo desta região que já tinha sinalizado como uma região de bastante movimentação do preço, de resistências, de suportes e que suportes antigos poderiam se tornar resistências ou mesmo essas resistências poderiam ser reforçadas como novas resistências agora e foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma movimentação de grande valorização ao longo de toda essa pernada aqui de alta. Encontramos esta resistência com indicadores apontando que sim, poderíamos ter essa resistência e uma grande queda. Esta queda que parou exatamente, olha só, não mexi no desenho, tá? Ele parou exatamente aqui nos 42 mil dólares, região anterior de resistência, aqui tivemos resistência, aqui tivemos resistência, aqui tivemos suporte e suporte. Então, a antiga região de resistência, isso é muito normal, a antiga região de resistência, ela passa a virar uma região de suporte. Na verdade, eu desenharia aqui por baixo, né? Passou a virar suporte. E a antiga região de suporte aqui passa a virar resistência. Isso é normal na análise técnica, talvez mais básico do básico do básico que você precisa entender sobre análise técnica. Estamos então nessa região presos novamente entre os 40 e muitos, né, na verdade 52 mil dólares e a região dos 42 mil dólares. Essa região que quando olhamos para trás, já foi inclusive uma região aqui de bastante briga do preço, né? Nós estamos presos entre o vermelho e esse branco agora, né? Foi bastante movimentação de preço aqui, como suporte, aqui virou resistência, grande movimentação do preço. Aqui tivemos bastante briga novamente e aqui voltamos para esta região. É aqui em que estamos no momento. O que podemos ter em termos de prospecto de probabilidades? Bom, primeiro em termos de regiões de maior negociação do preço. Desde dezembro de 2020 até o dia de hoje, a região de maior negociação do preço definitivamente está aqui, ó. Esta é a região e é justamente onde o preço parou. Olha que interessante e que importante naquela queda do dia 7 de setembro. A região entre os 31 mil e 41 mil dólares, uma região de 10 mil dólares de diferença. Passando dessa região, esta parte aqui ela não tem muita movimentação de preço, vimos como o preço subiu fortemente, não teve muita negociação. E a próxima região é justamente onde estamos, entre os 45 e os 50.700. Justamente onde também foi resistência, onde paramos aqui na negociação nos últimos dias, na valorização. Possivelmente ficaremos presos nesta região ao longo dos próximos dias até que consigamos romper para cima ou romper para baixo. Vamos ver quais são as maiores probabilidades. Mas veja que se rompermos para cima, não há muita negociação até a próxima região dos 54 mil dólares. Deveria conseguir facilmente subir para os 54 mil dólares. Assim como se perdermos aqui os 45 mil dólares, não tem muito suporte até os 42 mil dólares, que é exatamente o que aconteceu aqui. Caímos com força nesse dia, deu uma alfinetada só, uma vez só, uma grande queda.
Aqui temos a importante região da nossa retração de Fibonacci, tá? Se eu tirar então isso aqui por um minuto, se eu fizer uma retração de Fibonacci aqui da alta histórica que tivemos, né, no dia 14 de abril, os quase 65 mil dólares, até o menor ponto aqui dessa queda, e só puxar aqui que não muda nada, encontramos então que a nossa retração de 61% aqui, 61%, ela está exatamente na região dos 47, 48 mil dólares, está exatamente onde estamos nesse momento. E alguns apontam essa região dos 78% como outra região muito importante. Coloquei essa caixa vermelha, por quê? Porque tem gente que não usa, já disse isso, não usa a retração de Fibonacci na escala logarítmica. E para quem não usa, então a retração de 61% estaria um pouco mais acima, nos 52 mil dólares. Mas o correto é utilizá-la aqui. De toda forma, esta região que eu desenhei no gráfico em vermelho, né? Essa caixa que eu coloquei entre os 48 mil dólares e os 54 mil dólares, de certa forma, é a grande região que a gente precisa conseguir superar e que não conseguimos superar. Eu vinha dizendo isso há muito tempo. A gente precisa superar esta região como um todo para que isso não se configure nisso daqui. Uma grande perna de queda, uma correção de alta para uma nova perna de queda. Podemos ajustar um pouquinho, né? Porque agora estamos neste cenário, mas de qualquer forma a região ela continua sendo a mesma. É a região que mais importa, não é o preço em si. A gente precisa ultrapassar esta região aqui, justamente entre os 48 mil dólares que eu mencionei e os 54 mil dólares, para conseguirmos reverter a tendência de queda, para que a gente diga o seguinte para o mercado: olha, mercado, tá vendo toda essa queda que nós tivemos aqui? Esta alta agora, ela está revertendo esta alta aqui, ela está revertendo essa tendência de queda, porque se não conseguirmos ultrapassar essa região e voltarmos para uma queda grande, significa que toda essa alta foi somente uma correção depois dessa queda, uma nova queda mais abaixo ainda do que o suporte dos 29 mil dólares anterior. Do contrário, se continuarmos em alta, então esta alta reverte toda essa queda. É claro que não precisa ser de uma vez só essa alta, né? Não é que a gente vai de uma vez só, não. Ela pode sim lateralizar por aqui e aos poucos subirmos ao longo dos próximos meses. Isso é totalmente possível, mas essa região para mim, então, ela é uma região fundamental que precisa ser ultrapassada para conseguirmos surfar novas altas, inclusive retestar e superar a alta histórica de abril de 2021 dos 65 mil dólares. Do contrário, se não conseguirmos e começarmos a cair, a gente pode ter quedas mais baixas, inclusive, do que essa queda aqui dos 29 mil dólares. Tudo isso é possível. Olhando aqui um pouquinho mais à frente, o que eu vejo que eu não gosto tanto? Vejam como depois dessa queda aqui do dia 7 de setembro, em que tivemos esse grande volume, essa alta que estamos tendo ao longo dos últimos dias, ela é uma alta sem volume, ou seja, o volume cai. Muito parecida com esta alta toda aqui que tivemos, tá? Entre o dia 4 de agosto e o dia 6 de setembro, um mês, em que víamos essa alta aqui do preço, mas com volume caindo cada vez mais. E por que isso não é bom? Porque vejam que quando nós temos esses movimentos de alta, o volume está caindo. Quando nós temos a grande queda do preço, então nós temos grandes volumes muito acima do que tínhamos ou do que tivemos anteriormente, tá? E por que isso não é bom? Porque pode ser uma nova continuação da queda. Quando a gente sobe com volume caindo. Quando a gente cai com volume subindo. Isso indica que a tendência principal neste momento, né, olhando para esses últimos dias, seria de continuação da queda. Esse é o primeiro ponto que me traz, de certa forma, alguma preocupação, algum sinal de alerta, porque vimos essa história recentemente, né, nesses últimos períodos. Além disso, aqui que eu disse para vocês que a coisa estava estranha. Quem me ouviu, quem não me ouviu, perdeu dinheiro. Quem ficou me xingando, quem ficou com hater, ficou a ver navios e perdeu dinheiro. O que eu falava para vocês? Essa situação toda aqui, ó, que estamos vivendo, é uma situação muito parecida com tudo que vivemos no primeiro semestre de 2021, tá? Por que eu disse isso? Olha, veja como nós temos aqui um topo, aqui um topo mais alto, aqui um topo mais alto e aqui um topo mais alto. Mas no RSI estamos fazendo topos cada vez mais baixos, os topos cada vez mais baixos com preço. Então, novamente, ó, preço fazendo topo cada vez mais alto e o RSI fazendo topo cada vez mais baixo. Isso é uma divergência no RSI. E o que aconteceu aqui atrás? Bum, queda grande. E falei para vocês, olha, agora estamos numa situação parecida, claro que não no mesmo intervalo temporal, né? Porque aqui nós tivemos uma questão de vários meses, aqui nós tivemos uma questão de poucas semanas,
Mas, olha, um topo, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. No RSI, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Exatamente a mesma situação em que estávamos vendo lá no primeiro semestre de 2021. Exatamente a mesma situação. Não deu outra, olha aqui, bum, queda grande por conta dessa divergência que eu antecipei para vocês várias vezes. Agora a grande pergunta que nós temos é o seguinte, vejam como que depois dessa queda, nós fizemos aqui uma tentativa de alta, né? Uma bandeira de alta, que significa, uma bandeira de queda, né? Ou um canalzinho ascendente, que significa continuação da queda, né? Porque é o que eu sempre digo, o mercado ele não cai de uma vez, ele cai, lateraliza, cai mais. Ou o mercado cai, faz essa bandeira para cair mais. Foi exatamente aqui, ó, caímos, fizemos aqui uma bandeira para cair mais. A grande pergunta que temos é, agora que nós caímos, estaremos aqui fazendo uma bandeira para cair mais, assim como fizemos aqui atrás? Essa é a grande pergunta, porque veja como tudo aqui está na situação muito parecida, né? Todos os topos dos preços com divergência no RSI. A gente tem essa grande queda aqui, em que o RSI caiu fortemente, tivemos essa queda, o RSI aqui caiu fortemente também. Agora o que queremos saber é, será que este movimento aqui, que tivemos para novas quedas fortes, é o mesmo que este novo movimento aqui para novas quedas fortes? Por isso eu coloco esta pergunta, tá? Isso, de alguma forma, para mim, traz algumas preocupações do que pode acontecer. Perdemos os dois canais, né? Como vimos, esse canal de alta, esse canal de alta. Então, tudo está de alguma forma parecido. O que temos diferente, que me traz um pouco de tranquilidade nesse momento? Primeiro, as médias móveis. Nós tivemos a Golden Cross, né? Que foi esse cruzamento, olha só, da média de 50 dias acima da média de 200 dias, que historicamente é um cruzamento de ouro que faz com que o preço tenha grande valorização. Quando a gente olha lá atrás, ó, deixa eu circular aqui de novo para vocês, só para a gente entender o momento que estamos. Olha, a dúvida é se este momento aqui seria igual a este momento aqui, em que tivemos essa bandeirinha de alta para cair mais, tá? Tá aqui, 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 tá? O que nós temos de diferente? Então, veja como aqui nós tivemos essa Golden Cross, ou seja, a média de 50 dias, passando acima da média de 200 dias, que é completamente o contrário daqui. Aqui nós tivemos a média de 50 dias passando para baixo de todas as outras médias, tá vendo? A média de 50 dias caindo e passando abaixo de todas as outras. Aqui é o contrário, a média de 50 dias está passando acima de todas as outras. Então, este fato me mostra que, ao contrário deste movimento anterior, em que o preço estava abaixo das médias e perdendo as médias, agora o preço está acima das médias e ganhando as médias. Para mim, isso já é totalmente diferente, tá? Isso, para mim, é totalmente diferente. Vou até tirar um pouco essas médias todas para vocês verem com mais clareza. Olha só, média de 50 dias, uma das médias mais importantes do mercado financeiro, uma média que foi suporte aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui. Quando perdemos, ela virou resistência e aí desabamos. Antes, o preço estava lutando abaixo da média de 50 dias. Aqui, ó, preço lutando abaixo da média de 50 dias. Aqui, nós não ficamos abaixo da média de 50 dias. Veja que quando nós caímos no dia 7 de setembro, sim, nós batemos na média de 50 dias, recuamos, aqui batemos, aqui tivemos um fechamento abaixo da de 50 dias, no dia seguinte já recuperamos, no outro dia recuperamos, aqui tivemos um outro dia abaixo da média de 50 dias e no dia seguinte recuperamos com força. Foi quando tivemos exatamente a Golden Cross. Então, este fato, o fato de estarmos agora abaixo, o fato de estarmos acima da média de 50 dias, para mim é um cenário totalmente diferente. Veja que quando nós perdemos a média de 50 dias aqui, nós viemos direto para a média de 100 dias, a média de 100 dias foi suporte, tentamos reconquistar a de 50 dias e desabamos. Agora a situação é diferente, nós nem chegamos na média de 100 dias. A média de 50 dias, ela foi o suporte. E veja que é um pouco o que aconteceu aqui atrás. Durante todo esse momento de aceleração do preço, a média de 50 dias ela foi suporte aqui também. Não perdemos e o preço continuou. Aqui foi suporte, não perdemos e o preço continuou. Então, o fato de não termos perdido a média dos 50 dias aqui, para mim, é um ótimo sinal e é um sinal muito importante. Enquanto o preço estiver acima da média de 50 dias, para mim, é um cenário positivo. Se o preço perde a média de 50 dias, mas confirma, né? Porque veja como aqui ele perdeu, mas no dia seguinte já recuperou. Então ele precisa de alguns dias de fechamento abaixo para confirmar a perda da média de 50 dias, como aqui. Aqui tivemos vários dias abaixo da média de 50 dias. Esse seria um indicador preocupante
especialmente se ele vier aqui na média de 100 dias e ela for suporte, depois a média de 50 dias vira resistência e aí perde tudo, como aconteceu aqui. Repito, enquanto estivermos acima da média de 50 dias, para mim, é um cenário de maior tranquilidade do que tivemos no movimento aqui de abril e maio, tá? Além disso, tirando a média de 50 dias, média de 200 dias, nós estamos acima da média e ela também foi um suporte muito, muito importante. Veja como nós não perdemos a média de 50 dias nenhuma vez. Se viermos no gráfico semanal, isso fica ainda mais claro. Olha como o preço fica lindamente apoiado na média de 200 dias, que é muito diferente daqui, tá? Quando o preço desabou e desabou com força abaixo da média de 200 dias, ele não segurou em nenhum momento. Aqui, veja como nós temos mais 1 hora e 11 minutos para o fechamento da semana, mas veja como o preço ele segurou lindamente aqui o panorama a média móvel, desculpa, dos 200 dias, que é muito importante. Nos 50 dias também, veja como no gráfico semanal, nenhuma vez nós fechamos abaixo da média de 50 dias, o que é muito importante. É importante a gente fazer esse zoom e ver tempos maiores. Olha aqui, quando nós perdemos no semanal média de 50 dias, embora tenhamos tentado recuperar aqui justamente nessa marcação vermelha, nós tivemos fechamentos semanais abaixo da média de 50 dias. Tivemos sim fechamentos semanais abaixo. Aqui não tivemos nenhum fechamento semanal abaixo da média de 50 dias, o que para mim é fundamental colocarmos em perspectiva e vermos as diferenças, tá? Média de 20 semanas, a média de 20 semanas agora também está servindo como suporte. É importante que essa média ela vire para cima, ela está apontada ainda para baixo, tá? Você consegue ver, se a gente prolongar aqui inclusive, ó, veja como ela está aqui apontada para baixo, tá vendo? É importante que nós tenhamos essa média virando, subindo, apontando para cima. Para isso nós precisamos de mais fechamentos semanais no positivo e acima dessa média de 20 semanas. Mas de qualquer forma ela é um suporte importante. E a média de 50 semanas também, quando a gente vem aqui para o semanal, nós vemos que, olha, essa média nós não tivemos nenhuma confirmação abaixo da média de 50 semanas. Tivemos essa semana aqui abaixo, no fechamento, fechou praticamente nela, né? E na outra semana tivemos um pouco de queda e rapidamente voltamos e fechamos acima da média de 50 semanas. Estamos muito longe da média de 50 semanas. Então, esses fatos, para mim, têm trazido bastante conforto. E, por fim, esse que é um fator importante que eu gosto, que é o MACD, o MACD, basicamente um histograma de preços. E vejam o seguinte, que quando nós tivermos novamente, tá? Vou até acertar aqui. Tudo que eu quero saber com vocês e que eu estou investigando é o seguinte, é se este movimento aqui, né? O que queremos saber? Se este movimento ele é igual a este movimento aqui no gráfico diário, tá? No semanal seria isso daqui, né? Se estas semanas aqui seriam replicadas nestas semanas aqui, tá? E o que eu quero ver com vocês? Vejam como quando nós tivemos esta grande queda, que seria equivalente a esta queda que tivemos na semana do 7 de setembro, nós tivemos o cruzamento bearish, o cruzamento em que a média móvel mais rápida ela cai abaixo da média móvel mais devagar, e isso significa algo ruim e o início de grandes quedas no MACD, e foi exatamente o que tivemos com o cruzamento, o preço caiu fortemente. Agora nós tivemos o contrário, nós tivemos aqui no dia 9 de agosto, na semana do 9 e 16 de agosto, a média móvel mais rápida passando acima da média móvel mais lenta, que é justamente este cruzamento bullish, esse cruzamento que indica grande tendência de valorização e grande tendência de alta, tá? Então isso aqui é super importante para a gente entender. Estamos numa situação também completamente diferente. Aqui tivemos um cruzamento bearish, aqui nós tivemos um cruzamento bullish recentemente. E enquanto o azul não cair para baixo do vermelho, ou seja, se nós tivermos nessa semana uma semana de alta ou de lateralidade, mas enquanto não tivermos essa passagem para baixo de uma média móvel abaixo da outra, no semanal, no MACD, indica que podemos estar em uma tendência aí de alta e não numa tendência de repetição dessa grande queda que tivemos anteriormente, tá? Eu tracei essa linha amarela porque ela indica que nós estamos tendo fechamentos semanais mais altos, mas isso não necessariamente é algo com certeza uma garantia de alta, porque tivemos aqui também fechamentos, ou fundos semanais mais altos, até que veio a avalanche. Então isso não é necessariamente alguma certeza, alguma grande certeza de alta, mas o que me interessa especialmente é este comportamento do MACD, em que tivemos o cruzamento bearish lá atrás,
quando tivemos a indicação de novas quedas, e aqui tivemos o cruzamento bullish, o cruzamento indicando novas altas. Então, acho que a situação está diferente. Como eu mencionei, enquanto estivermos acima da média de 50 dias, para mim a situação está positiva, a situação de estar comprado. Se perdermos a média de 50 dias, especialmente se formos lá para a média de 100 dias e perdermos também, a situação começa a ficar mais complicada. Divergências no RSI, tivemos a grande queda, precisamos ver mais força compradora para ficar otimistas. A situação não está exatamente confortável, mas também não está péssima, tá? A gente está numa grande zona de indecisão e a próxima semana e as próximas semanas serão fundamentais. Mas eu quero saber de você aqui, qual que é a sua visão para o preço do Bitcoin? Comenta aqui embaixo, por favor, deixa um like no vídeo, isso é muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue no Instagram. E se você for hater, se você não entender sobre análise técnica, estude mais. Entenda que é uma análise, um estudo de probabilidades e não de certezas e garantias, que eu tenho certeza que você vai investir melhor. Muito obrigado, um abraço, boa semana para todo mundo. Tchau!